Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Logo, logo ela estará no repositório também. Então, agradeço a todos que apoiaram, que estão chegando no canal agora, dando apoio. Então, muito obrigado a todos vocês. Batemos 1.000 inscritos em 17 dias. 1.000 inscritos em 17 dias. Isso foi um recorde. Isso foi uma. Eu fazendo as contas aqui, foi algo absurdo. Então já compartilhei a live com a galera. Hã, Só tô esperando vocês chegarem pra gente começar a bater um papo aí, ó. Aí, minha gente, cheguei aí, cheguei, a live tá ao vivo. Então batemos aí 17.000, 9.000 inscritos, 1.000 inscritos em 10 dias, em 17 dias, e isso foi absurdo, foi absurdamente absurdo. Eh, Quando o canal foi fundado, esse canal aqui com a quantidade de inscrito que tem, ele foi fundado em 13/5/2019 por um amigo meu, que já tinha um canalzão grande. Aí, o canal para bater os primeiros 1.000 inscritos foi 27 dias, depois de 1.000 para 2.000, 3 meses, depois de 2.000 para 3.000, foi 3 meses também, depois de 3.000 para 4.000, 8 meses, depois de 4.000 para 5.000 foi 2 anos, 2 anos, depois de 5.000 para 6.000, 2 anos e 8 meses. Dos 6.000 para os 7.000, 2 meses e 18 dias. Dos 7.000 para o 8.000, 8 meses. E agora do 8.000 para o 9.000, 27 dias. Quer dizer, isso foi um recorde. Estamos falando de um recorde, né? O canal aqui, estamos numa crescente, que se a gente continuar nesse ritmo, segundo o que eu vi, a gente vai bater 10.000 inscritos em 20 dias, né? Em 20 dias? Em 20 dias. Dentro de 20 dias a gente tá batendo aí 10.000 inscritos. Eu acho meio difícil, geralmente o canal ele dá uns picos de crescimento, depois ele volta a ter uma taxa de crescimento normal, um pouquinho mais rápido, mas ele passa por essas fases. E aí eu prometi pra galera lá do grupo que se batesse 9.000 inscritos hoje, eu ia fazer uma live, né, e como eu sempre faço, a live daqui vai cair lá no meu canal do repositório, né, que é o repositório de lives de o repositório mesmo, né, que eu vou estar sempre repondo as lives lá. Mas se a gente conseguir bater 10.000 inscritos aí até o fim do mês, vixe, vai ser da hora. Vai ser da hora, cara. Tá da hora, né. É isso aí. Então, bora bater um papo aí, trocar uma ideia. Hoje foi muita coisa boa na Feira do Rolo, muita coisa boa mesmo. Então, quiserem trocar ideias sobre livro, filme, alguma coisa, só mandar o papo aí, só mandar o papo que a gente continua, beleza? Foi O negócio fluiu hoje, fluiu. Então bora. Valeu aí, João Paulo, pelo apoio. Você que tá junto aí, se tornou membro do canal, né, então isso aí é sempre da hora, cara, sempre da hora, né. Então, vamos meter bronca. Então, bora lá. Então, podem me mandar seus comentários aí, bora trocar uma ideia. O papo aqui vai ser em torno do que vocês colocarem em tema, tá. Não tem o tema foi essa comemoração aqui. Pra pessoa que não gosta de ler, o que fazer pra ela amar a leitura? Pô, cara, se a pessoa não gosta de ler, deixa a pessoa quieta, velho. Agora, se a pessoa quer começar a ler, aí ela precisa ter vontade. Não tem muito o que explicar, ô Conceição. Não tem muito o que explicar. A pessoa, ela se ela quiser ler, ela vai ler, pô. Agora, se ela não gosta de ler, não adianta. Aí você pode tentar fazer o que quiser que vai ser inútil. Então, para quem quiser ler, é ter vontade. É só isso. Uma coisa a gente tem que entender, ô Conceição. Nós não somos ditadores de ninguém. Entende? Você que gosta de estudar, quer convencer uma pessoa que não gosta de ler, você é só um ditador, entendeu? Você é um ditador, sabe? Então a pessoa ela tem que ter esse despertar.
A pessoa tem que ter. Se a pessoa não tiver o despertar, eu vou fazer o quê? Entende? A pessoa ela tem que despertar para querer estudar. É igual um emprego, a pessoa ela tem que querer algo melhor. Se ela não quiser, meu amigo, ela vai passar o resto da vida lá. Entende? Sabe? Sacou? Não tem segredo, né? Basicamente é isso. Contra a onda. Puxando um assunto, o que você pensa sobre mais da metade da população viver no aluguel? Cara, o Brasil, ele é uma o Brasil ele é um país engraçado. Ele é um país que ele ajuda quem tem dinheiro e ele escraviza os pobres. É simples. Então, por exemplo, se você quiser comprar uma casa, tipo, se eu quiser comprar uma casa, se eu precisar financiar uma casa, eu preciso ter 40% do valor da casa. Tá, uma casa hoje morável é 250.000. De onde que eu vou arrancar 80.000? Entendeu? Da onde que eu vou arrancar 80.000? Entende? Então não faz muito sentido. Você vai financiar um apartamento, alguma coisa, você tem que dar 40% a uma taxa de juros absurda. Então eles não ajudam, o governo, o sistema não ajuda quem está embaixo. O governo não ajuda quem está embaixo, o governo só ajuda quem está em cima. Essa é a verdade. Aí, para empresário, tem desconto de imposto, que não sei o quê, e é verdade. Então, assim, no Brasil é desse jeito. Quem é assim, você tá na é como você tá nadando no mar. Pá, eu fui no mar esses dias, a onda vem, a onda vem. E assim, você tá tentando sair do mar, só que a onda te puxa. Quando você é rico, a onda te joga de volta. Tipo, a onda vem e te leva pra praia. E você é muito louco, entendeu? Então, assim, hã, mais da metade da população do Brasil paga aluguel, e boa parte deles, porque, assim, não tem incentivo. Tem muita gente que consegue hoje, para um pobre conseguir a casa própria, o governo vai ter que literalmente construir a casa e dar o financiamento barato, igual foi feito os outros anos, né. E vai ter que continuar assim, porque senão, cara, não vai conseguir. Boa parte da população brasileira, principalmente essa geração, não vai conseguir. De nós 4, eu, meus 3 irmãos mais velhos, só um tem casa própria. Os outros 3 não tem. Por quê? Ele conseguiu pegar o empréstimo, fazer um financiamentozinho, pá, e seguiu. É o único, é o único. Então, assim, eh, o governo teria que mudar a forma de financiamento, fazer investimento, entende? Porque senão, cara, não sai, não vai sair, não vai sair, entendeu? A gente não vai sair do aluguel. Só que a pergunta é: quem que quer isso? Entendeu? E faz bem para o governo, pô. Se construir mais casas, se construir mais casas, você aquece a economia, né, que foi a estratégia usada pelo Lula lá em 2000 e pouco, quando ele ganhou a eleição em 2002. Que ele fez? Ele incentivou a construção de muitas casas, e isso aqueceu a economia, a construção civil, aqueceu a construção civil. Muita gente construiu a própria casa, muita gente comprou a própria casa, e gerou um boom de crescimento. E aí hoje, todas essas casas que foram construídas há 20 anos atrás, elas estão quantos anos pagando sendo pago o IPTU? Quantos anos elas estão rendendo juros do empréstimo que foi feito pelo governo? Então, é simples, é só é só o governo pegar os investimento e liberar mais dinheiro para construção, para as pessoas poderem construir. Só que assim, 40% de entrada é muito dinheiro, cara. Para o cara igual eu, igual você, que não tem de onde que tirar o dinheiro, de quem tem que, eh eh eh, pagar o almo trabalhar agora para pagar o almoço e a janta, não vai, velho, não vai, entendeu? Então não, o que eu penso é que o governo não ajuda. Existe aquele brasileiro que não se ajuda também, viu? Existe, por exemplo, eu vou mencionar, por exemplo, mamãe, minha mãe. Minha mãe, meu vô, o pai dela, quando morreu, deixou uma casa para ela, porque meu vô, quando morreu, deixou uma casa para ela, e quando ele morreu, a casa que ele morava, a gente foi morar nela, e era só a gente pagar a parte, os 2/3 dos outros 2 irmãos dela. Que minha mãe espertona fez? Que minha mãe espertona fez?
Pegou, juntou nossas coisas, fez a gente ir pra Leme e falou pra minha avó pra vender as 2 casas. Hoje, cadê mamãe? Paga aluguel. Uma mulher que teve 2 casas, mamãe paga aluguel. Se ela não tivesse feito isso, talvez eu, ou pelo menos 2 dos meus irmãos, pelo menos de nós 4, pelo menos 2 não estariam pagando aluguel, né, pelo menos 2, talvez 3, porque o terreno lá de uma das casas era grande, dava para construir mais 2, 3 cômodos e a gente morar lá de boa. Ó, de boa. Cadê? Então assim, tem o brasileiro, tem o brasileiro que mesmo ajudando não vai para frente, mas você tem aquele cara que, pô, se der um incentivozinho, uma ajuda, ele vai crescer, como foi o caso de um dos meus irmãos, né. Um dos meus irmãos ele 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 conseguiu pegar naquela onda de financiamento de construção, ele financiou a casa dele, construiu, já terminou de pagar, ou falta pouco para pagar, e tá tudo certo, velho, e tá tudo certo, entendeu. Fala, Santana. Então, cara, o não é que eu parei com o antigo não, cara, esse aqui é o antigo Liga Apologética, esse aqui é o canal que era a antiga Liga Apologética. Eu fui tentando acertar nome de canal e tal, mas por fim coloquei meu nome, mudei o tema, né, que é o falar sobre trabalho, estudo, história, filosofia, movimentos de rua, política, música, e aí eu tô falando, entendeu. E aí eu tô acertando em alguns temas aí, alguns conteúdos, e aí o canal tá fluindo, cara, tá fluindo. Mas não é que eu parei. O Bíblia Manuscritos e Traduções, que é aquele que você me conheceu antes, que tá com 17 mil inscritos, que é o maior canal, eu literalmente dei uma parada, velho, de grego, hebraico, porque você tá ligado, mano, responder muita gente, na verdade, assim, tudo que eu podia falar, eu já falei. O que eu podia ensinar, eu já ensinei. Só que a galera, eles ficam voltando no tema e o vídeo e já tem vídeo gravado. Então, por exemplo, ficam me perguntando sobre Mateus 28:19. Pô, eu tenho 8 vídeos gravados sobre isso. Ficam perguntando sobre a como a Joanina, tem 10, 12 vídeos sobre isso, entende? Então tudo que eu tinha que falar sobre esses assuntos, eu já falei, né. E aí eu tô literalmente eu tive que descansar, falar de outras coisas, eu quero falar de outras situações, entendeu, Santana? Então eu acabei cansando. Aí eu voltei com esse canal que eu peguei o que era a antiga Liga Apologética e meti bronca, né. Aí agora eu tô forçando a criação de conteúdo e tá dando resultado, né. Principalmente agora nos últimos dias, como eu falei, o canal de 8 mil para 9 mil bateu 17 dias. 17 dias, 1.000 inscritos. Então, se o canal continuar nessa pegada, a gente vai chegar. Mas vou falar um negócio pra você, Santana, sabadão estava na igreja e o pregador olhou pra minha cara e veio me perguntar sobre questões de crítica textual. Então, assim, eu sei que o trabalho lá eu não posso parar, mas tô tendo que dar uma respirada, né, e principalmente foi essa mudança também de vida, né, Santana, porque no ano passado eu deixei de ser pedreiro para ser professor, então eu tive que me adaptar à nova rotina. Entendeu? Eu tive que me adaptar a uma nova rotina para poder conseguir sobreviver. Então esse ano eu já estou mais tranquilo, porque eu estou numa escola só, estou com um tipo de turma só, que é os primeiros anos do ensino médio, que já é mais meu perfil. Então hoje eu estou conseguindo trabalhar menos, do que no ano passado. E aí como eu já estou mais acostumado ao ambiente escolar, eu também já tô mais tranquilo. Então eu estou conseguindo produzir mais vídeos, né. E aí eu já estou pensando em voltar a produzir lá no outro canal. Eu tô pensando em voltar a produzir lá no outro canal, mas aí é uma coisa que vai ser pensado, reorganizando, entendeu. Agora o YouTube tá facilitando também, né, porque hoje o YouTube tem uma inteligência artificial interna que faz a leitura dos dados do canal, então assim, por exemplo, eu tô fazendo 2 vídeos. Um vídeo eu uso a inteligência artificial como assistente, como assim? Para o tema, eu pergunto para o YouTube, qual tema os meus inscritos estão mais engajados, aí lá, política, inglês e história, aí eu escolho um dos temas, dou uma ideia de de título, a inteligência artificial me dá o retorno, e aí eu gravo o vídeo, entendeu. Então, hoje a gente já tem essa assistência da inteligência artificial do YouTube, que vai facilitar. Cara, não, Santana, eu vou falar pra você, cara, se você ainda tá na mesma pegada do hebraico, essas coisas, beleza.
É que hoje você também teve uma mudança, que hoje você tá numa pegada mais pastoral. Dá para você manter os 2 canais, mantém um canal com a visão mais pastoral e o canal do Satanás de hebraico mesmo, de hebraico, Antigo Testamento, entendeu. Aí vai depender do foco seu, né, seria isso, beleza. Então, mas vamos lá, eh, já respondi o Contra a Onda, Marcos, Joaquim de Santa Catarina, o Santana eu já respondi. Aproveitando o gancho, fala um pouco sobre economia financeira e investimentos. Cara, eu sou o típico cara que guardar dinheiro não é comigo, minha esposa vive brigando comigo. Eu sobre economia eu não posso falar para vocês: "Ah, vamos economizar dinheiro", porque, me tornei professor quando eu estabilizei minhas contas, estava tudo estabilizadinho, apareceu a porcaria de um Uno para comprar. Aí o Uno faz eu gastar um dinheiro lascado, aí aumentou o gasto de gasolina, conserto, isso, aquilo e aquilo, e isso desestabilizou minhas contas, entendeu. Então não vou falar para você sobre economia, eu não vou falar para você sobre economia financeira. Eu posso até falar sobre investimento, investe em estudo, investe em você, mas eu falar assim: "Guarda dinheiro", que eu estaria sendo hipócrita, porque nem isso eu tô conseguindo fazer, entendeu. O que eu digo para você é: evita pegar empréstimo para comprar coisas inúteis, entende. "Ah, eu vou pegar um empréstimo aqui para comprar, sei lá, alguma coisa", não, tem que ser algo que vai lhe dar retorno financeiro, se não for, meu amigo, aí é você só se enforcar, entendeu. Agora o que vale a pena é fazer faculdade, juntar dinheiro para abrir o seu negócio, e tentar abrir seu negócio e bronca, entendeu. Seria isso, tá, mas eu não vou ser hipócrita aqui de dizer: "Ah, Hum, não. O meu ninho tá fazendo eu gastar uma grana danada, cara, de conserto. Inclusive no mês 10 agora, mais um mês, é, mas esse mês que vem eu termino de pagar o meu Uno, 240 por mês. Então, termino de pagar ele, termino de pagar o empréstimozinho que eu fiz para acertar as contas do passado, né, porque foram 10 anos andando com a moto com imposto atrasado, então consegui me acertar. Mas a gente tá em conquistas, você não pode parar, não pode parar, tem que estar sempre metendo bronca, né. Seria isso. Aproveitando o gancho, então seria isso, tá, João Paulo. Você pode também, por exemplo, você precisa tirar a carta, não é que você quer, você precisa tirar a carta de carro e moto. Aí você pega lá um empréstimozinho de 1.000, 1.000 e pouquinho e faz a carta, porque isso vai lhe dar um retorno financeiro. Ponto. Então, nesses momentos, é avançando em frente, é seguindo em frente, né, seguindo em frente, né. Ó, verdade, puxando, mas puxando mais um gancho com o João, é quase impossível investir e viver bem. Não tem como comer bem, ter lazer e investir tudo ao mesmo tempo. Não tem, cara, não tem. Eh, o cara ele tem que chegar, por exemplo, vamos partir de uma realidade de um cara que a mãe e o pai pagam aluguel, que ele vai ter que trabalhar para pagar as contas também, e ele vai sair da escola. Ele tem que arrumar um trampo e já cair de cara numa faculdade, num curso superior. Hã Como assim cair de cara num curso superior? É o cara pegar, se eu saísse da escola hoje com 17 anos de idade, eu correria atrás de fazer uma profissão de homem, tipo, trampar de servente de pedreiro ou entrar numa empresa, não, eu evitaria, talvez hoje eu evitaria ser registrado, porque, né, dependendo do que a empresa paga aí, é um salário mínimo, né. E mesmo que entrasse numa empresa de salário mínimo, trabalhar no mercado, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu faria era entrar numa faculdade, dentro de até R$ 500 por mês, eu faria isso. Então, se ia ganhar 1.600, 2.500 conto, eu já ia separar para fazer a faculdade. Ia meter bronca, cara, ia meter bronca, porque senão, velho, não aguenta, cara, a gente não aguenta, não aguenta, entendeu. Pra daqui 4 anos, por exemplo, fazendo a faculdade 4, 5 anos, poder exercer essa faculdade, trabalhar menos e ganhar mais. Aí dali começar a pensar em algum investimento, entendeu? Dali começar a pensar em algum investimento e evoluir. Ou saiu da escola, já meter a cara num curso técnico aí de torneiro mecânico, ou mecânico de carro, ou mecânico de moto, entrar numa oficina mecânica e bronca, velho, meter bronca e começar a comprar ferramenta e tal, e começar.
a montar e desmontar moto em casa e abrir o próprio negócio e comprar equipamento para encher pneu e pau, velho, porque senão, velho, a gente tá lascado. Viver de salário mínimo é impossível. É impossível. Então, assim, eu falo, investimento a gente não consegue, guardar dinheiro não consegue, mas investir tem que meter a cara. Tem que meter a cara, entendeu? O que não pode é ficar parado. O que não pode é ficar parado. Por exemplo, hoje eu fui na Feira do Rolo. Não, vocês não vão acreditar, cara. Achei livro de direito, achei uma renca de livro, assim, cara, que, nossa, achei, ó, Eric Hobsbawm, cara, história. 2 livros, eu fiquei feliz de achar hoje. Suetônio e os 12 Césares e o livro do Eric Hobsbawm, né? Coisas interessantes. Então, tipo, é R$ 5 cada um. R$ 5 cada um. É isso. Né? Então seria isso. Vamos embora, Santana. E você tem que voltar também. Volta no canal seu aí, Sotanara, ou abre outro canal e mete bronca. Né? Então vamos lá. Ok, nós temos o nosso amigo aqui, João Paulo. Estou pensando em comprar uma Pop 100 e fazer iFood. Então, João, hoje tá tendo que fazer isso, cara. Se você tiver como fazer isso, mete bronca, porque você também se acostuma a não depender só do seu trabalho. Se você abandonar seu trampo, se você for mandado embora, você já tem um corre rápido ali que é o iFood. Inclusive, eu tenho um amigo, irmão de igreja, que ele fez o quê? Ele saiu da empresa dele, que ele era motorista, ele fez o curso de mecânico, né, de moto, saiu da empresa que era motorista, ele fez uns trampo extra numa oficina mecânica para pegar uma experiência, e ele já meteu a cara e abriu a oficina dele. Ele falou que os primeiros dias foram bem parados, mas ele falou que desde quarta-feira ele tá trabalhando até 9 horas da noite. Então, assim, antes ele tava tendo que trabalhar na oficininha dele e iFood à noite. Agora ele na empresa na empresa dele tá trampando até 9 horas da noite. O cara tá trampando até 9 horas da noite. Então isso quer dizer o quê? Tá tendo serviço e ó, e ele tá aberto vai fazer 2 meses. 2 meses, entendeu? Então, ó, é meter bronca, entendeu? É isso aí, sabe? Então, o que eu aconselho pra você, João Paulo, se você não tá ganhando o suficiente, talvez seja uma boa você comprar aí sua Pop 100. A Motu, cara, eu vou dizer um negócio pra você. Acho que a Motu tinha que me pagar. Eu vou ter que fazer uma parceria com a Motu, hein. Eu vou pedir uma moto pra eles e vou fazer. A Motu, cara, você dá 1.400, R$ 1.500 de entrada, 2.000 numa moto nova e paga R$ 600 por 3 anos. Aí o que que acontece? O que que acontece? Depois que você pagou o aluguel de 3 anos, a moto é sua. Uma moto 110 cilindradas, faz 50, 60 quilômetros por litro. Meu, você pega todos os entregadores aí, todos eles estão de Motu. Todos eles estão de Motu. Por quê? E assim, pelo que eu já dei uma pesquisada nela, não é uma moto difícil de mexer, não. Não é uma moto difícil de mexer. Ruim tá achar mecânico bom, mas mecânico não tá difícil, não. Então, o que que eu falo para você? Se você tá precisando de dinheiro, mete bronca. Talvez 4 dias que você trabalhe fazendo entrega ganhando duzentão por dia, já é o dinheiro da moto. Aí você tá andando de moto nova e ela já tá se pagando com o trabalho, né. O resto que vir é lucro e manutenção das coisas. É. Já pensou em iniciar outro canal? Santana, bora bater um papo aí, faz tempo que a gente não troca uma ideia, quem sabe a gente continua. É que o duro que projeto em dupla é foda, velho, mas daria pra você abrir um canalzinho aí e a gente tá junto aí, principalmente aí você que tem o contato dos grandes, já era. Peregrino, boa noite. Se dividir entre família, ministério e estudos acadêmicos é um desafio. Ah, aqui ó, Marcos Paulo, me tornei professor aos 52 anos de idade, estou adorando a sala de aula. Não, velho, você sempre foi professor, bicho. A verdade é essa, você sempre foi professor. Agora você tá vivendo daquilo que você fazia. Entendeu? Agora você está tendo o privilégio de viver daquilo que você queria, que é ser professor. E eu sempre fui professor. Só que agora, de 2 anos para cá, é que eu estou conseguindo viver disso, né. Então é diferente, né. Não é que você se tornou, você sempre foi. Agora é que você está vivendo disso, entendeu. Hã, aqui ó,
O contra-onda. Rapaz, eu coleciono curso técnico. Todo ano eu me matriculo em um curso e hoje, com o técnico EAD, eu consigo fazer 2 por ano. EAD, eu já as finanças de alimentos nos ramos industrial tenho quase todos. Aí, bicho, se isso tá te dando trampo, já era, velho. Você tá se preparando pro pior. Não é que você vai exercer algum deles, mas se acontecer alguma coisa ruim com você, você consegue se virar. É isso aí, mete bronca. Ah, pergunta idiota. Já leu todos os livros atrás de você? Bom, eu vou fazer essa pergunta para você, Luiz. Você já leu um dicionário de capa a capa? Não. Então, se você não leu uma porcaria de um dicionário de capa a capa, eu digo para você que eu não li todos os meus livros. Por quê? Pelo menos uns 40 livros aqui são dicionários de grego, de hebraico, de português e inglês, português francês, português alemão, né? Eu tenho muitos Novos Testamentos gregos, eu tenho pelo menos as 4 Bíblias em hebraico. Então eu tenho muito livro aqui que é de referência. Gramática, você não estuda gramática de capa a capa. Gramática, você quer estudar um tema, você pega um tema e ela te dá. Então eu vou estudar artigo, vou estudar verbo, vou estudar futuro, vou estudar preposição, entendeu? Então você estuda o tema. Então você não estuda a gramática como um todo de uma vez só, como na leitura de um romance. Você tem que ler o tema específico. Então, basicamente não, eu não li todos os livros da minha biblioteca, porque são livros de consulta, né? São livros de consulta, entende? Então, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá, Luiz? Eu tenho pelo menos uns 2 vídeos que eu gravei sobre isso. Cara, esse H.G. Wells, no sebo que eu vou, tem um livro dele, tem 3 volumes do livro dele. Eu tive a impressão que eu tinha esse H.G. Wells, cara. Eu tenho a impressão que eu tenho ele. Eu só preciso achar. É um livro capa azul. Não, não tem. Eu tenho que criar vergonha na cara. Lá na faculdade, lá no sebo, lá tem. Tem. Eu tenho eles. Mostra os livros que você comprou na Feira do Rolo. Quantos livros você compra geralmente quando você vai lá? Então, Alan, é assim. Tem dia, cara, que tem uma renca de livro. Tem dia que não tem. Entendeu? Então, assim, depende, cara. Depende. Tem dia que eu vou e encontro um livro. Tem dia que eu não encontro livro nenhum. Tem dia que eu vou e só hoje foi praticamente assim. Eu cheguei em muita coisa interessante. Por exemplo, Suetônio, A Vida dos 12 Césares. Esse aqui foi top. As Costureiras de Auschwitz. Poesia Gorgos. Poesia de Gorgos. Michael Levis, Boomerang. Viagens ao Terceiro Mundo. Esse aqui, eu não sei do que se trata, mas com certeza é viagens, né, ao Terceiro Mundo. Então, como tá em inglês, eu falei, eu vou pegar. Essa edição do Lusíadas, ela não tem comentários, nada, mas tava lá, eu peguei. Filosofia Concisa. Garrett D. Westmoreland. Vida Nova. Esse aqui é um livro mais voltado para teologia. Esses 2 livros eu achei top. História das Teorias da Comunicação e Jornalismo e Desinformação. Esses 2 livros aqui, para minha faculdade de jornalismo, eu acho que vão ser relevantes. Também achei um livro de História do Brasil. Eu já tinha um dele, mas acabei trazendo outro. Elementos da Economia, em inglês. Economia, Princípios e Problemas. História da Fotografia, pô, isso aqui para minha faculdade de jornalismo vai ser interessante. Portugal, a Terra e o Homem. E História da Inglaterra. Mano. História da Inglaterra. Tem mais alguns aqui, velho.
Milton, Um Solitário à Espreita, Shakespeare e a Economia, Castro Alves, Teoria Literária, né? Literatura comentada, Castro Alves. Comédias da Vida Privada, Luiz Carlos Veríssimo. Tempos da Literatura Brasileira. Tipo, isso aqui não é tudo ainda. Deixa eu ver. Suetônio vai pra cima. Também. Eric Rubisbal. Guia Politicamente Correto da América Latina. E Tempos Interessantes, Eric Hobsbawm. Esse aqui é um grande historiador, cara, que eu preciso tá lendo, né? Mas achado mesmo, Suetônio e Eric Hobsbawm. Foram os dois livros que eu achei mais top, mano, assim, hoje, que eu fiquei feliz. E alguns livros de direito. Tô com alguns livros de direito também, processo cautelar, procedimento especial, processo penal. Tô com alguma coisa de direito. Inclusive, encontrei um livro, cara, que me fez querer estudar direito, velho. Me fez querer estudar direito. Tô pensando seriamente em fazer direito quando. Eu vou ver quanto que é a mensalidade. Se for, já começa. Se não for, se não servir, já era, entendeu? Basicamente é isso aí, tá? Então, seria esse aí, tá, Alan, os livros. Ler H.G. Wells. Cara, lá no sebo lá tem esse H.G. Wells, mas eu não parei para querer comprar porque eu achei que tinha ele em casa, mas eu não tenho. Eu preciso adquirir. Se alguém fizer uma doação aí, se fizerem doações, só um número Pix aí, caiu o dinheiro no Pix aí, se cair 100 lá, já busco os livros já, né? O ó, o que me deu dinheiro em uma época que precisei foi o curso de solda, quase zero profissional e muito trampo. Fiz um corrimão que me demorou 2 semanas e uma cobertura e recebi 4.000 e pouco. É isso aí, cara. Soldador, esses trampos aí é trampo de homem. É igual eu gravei no vídeo, trampo de homem, tá? Beleza? É isso. Hum. Não, Luiz, eu tô por fora, cara. Discussão teológica, assim, literalmente eu tô por fora, cara. Literalmente tô por fora. Eu tô acompanhando outras coisas, tô em outro corre, entendeu? E eu não fico ah, apologética, principalmente o campo apologética, eu não acompanho muito não, velho. Entendeu? Se você achar que eu acompanho apologética, eu não acompanho apologética, tá? Não dá, cara, não dá. Eu prefiro ler, eu prefiro pegar o meu tempo que eu tenho e continuar a leitura do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, ou pegar um livro de história do Brasil, ou pegar um livro de história sobre o Império Romano, que eu preciso, por exemplo, ler A Vida dos Doze Césares de Suetônio, esse livro eu preciso ler. Eu prefiro 1000 vezes gastar meu tempo com isso do que ficar acompanhando apologética, entendeu? Cara, quem acompanha apologética tá perdendo tempo de vida. Sério, tá? Falando sério. Então, assim, se você perguntar assim, você acompanha o Lucas Bonzoli? Cara, o Lucas Bonzoli tá sempre em apologética. Você acompanha o Davi Caldas? Eu conheço o Davi Caldas, mas, cara, não dá. Não dá porque a visão que eu tenho é de muitas coisas. Eu prefiro falar sobre Segunda Guerra Mundial, mano. Eu prefiro falar sobre movimentos de rua, sobre punk, skinhead, gótico, heavy metal. Eu prefiro falar sobre isso, entende? Do que ficar vendo os caras discutir a mesma coisa há 1000 anos, entendeu? Eu não tenho paciência. É uma das coisas que eu percebi. Falar de teologia, eu amo, eu acho da hora. Falar de Bíblia, eu acho da hora. Mas ficar lidando com crente tapado, eu não consigo, eu não tenho paciência. Por isso que eu xingo, que eu fico irritado, eu não tenho paciência. Então, assim, para evitar isso, eu não fico nessa área. Então, como eu não fico nessa área, nem o YouTube me notifica de canais apologéticos. Não sou notificado, porque o YouTube entende que eu não acompanho esse tipo de conteúdo. Entende? Sabe? O último vídeo que eu gravei sobre que me perguntaram foi um irmão da igreja que falou assim: Adolfo, grava lá para nós um vídeo falando sobre tal tema. Aí eu fui lá e gravei um vídeo num canal lá que vocês nem sabem o nome. E ponto.
Sabe sim, quem me acompanha da apologética sabe qual que é o meu nome no campo de batalha apologético, né. Então é isso. Mas eu não fico não é eu não consigo dedicar meu tempo e minha paciência para isso. Aqui ó, Flávio Moreira. Boa noite, Adolfo. Acabei o ensino médio ano passado. Entrei na graduação de agronomia na Federal, horários integral. Tô tentando me adaptando à vida adulta, aprendendo a cada dia mais. Não, meu irmão, você ainda tá na fase de estudo. Vida adulta é quando você tiver que sair daí e arrumar um trampo. Aí é vida adulta, pagar as contas, se preocupar, entendeu? Então aí você ainda tá na fase de estudo. Vida adulta é trabalhar para pagar as contas. É isso aí, ser responsável por si mesmo. Você já não é mais a faculdade ela é mais fácil do que o ensino médio, porque o ensino médio é uma bosta, né, cara. Você tem que estudar quinze matérias diferentes e não aprende nenhuma direito. Na faculdade não, é diferente, você estuda 2 matérias por mês. Eu não sei como é que é uma integral da de agronomia aí numa federal, mas com certeza você não estuda tudo que você estuda é voltado para o seu ofício. Não é português, matemática, história, literatura, português, matemática, história, filosofia, ciências, química, física, não é um monte de matéria desconexa, né, não é um monte de matéria desconexa, isso atrapalha a aprendizagem. No seu caso, tudo está voltado pra uma então assim, a universidade ela vai ser mais fácil. Eu para mim, eu falo, cara, fazer faculdade é 1000 vezes mais fácil do que fazer ensino médio, 1000 vezes. O ensino médio para mim é muito mais difícil do que uma faculdade. Faculdade você faz com o pé nas costas, velho, com o pé nas costas, certeza. Mas é isso aí, fico feliz e mete bronca, ô Meira, mete bronca, né. O King Kong aí, tudo bem, como você orientaria uma pessoa para começar a ler? Sentar a bunda na cadeira e começar a ler. Não tem segredo, velho. É sentar a bunda na cadeira e meter bronca, velho. Sentar a bunda na cadeira e meter bronca. Abrir o livro e ser feliz. Sem choro, sem vela, sem reclamação, sem mimimi, sem mamamá. É meter bronca. Não tem o que fazer. Ah, tem a técnica. Não, cara, senta e lê a porra do livro que você quer ler, velho. Não tem choro. Não tem choro, não tem outro começo. Você sabe ler, não sabe? Sei, então senta a bunda na cadeira e lê. Não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta inventar desculpa. Ou é isso ou não é. Ou é isso ou não é, ponto. Ah, mas o cara lá ele precisa ler. Não, se ele não ele precisa ler, mas não lê, ele é um idiota. Deixa ele, uai, eu vou fazer o quê? Você quer fazer o quê? Ensinar alguém, você fazer algo que você não quer é horrível, então se o cara não quer ler, não deixa o cara não ler, ué. Olha a minha cara de preocupado. Quem deixa de aprender é ele, quem deixa de ficar mais inteligente é ele. Ponto. Entendeu? É isso. En o que que acontece, o King Kong? Se você quer aprender a ler, se você quer realmente gostar de ler, você tem que começar a sentar a bunda na cadeira e ler. Dedicar tempo, horário, né. É isso, pronto, já era. Vamos lá, Luiz Henrique da Silva, vamos lá, cadê aqui? O que mudou minha vida foi o concurso público. Estudei 35 dias e passei em primeiro lugar. Não é cargo dos sonhos, mas ganho meus 5.000. Não é na propriedade privada, na propriedade privada eu sofria demais, né. Não, cara, não é propriedade privada, é outra coisa que você quis dizer. Iniciativa privada. Então, cara, 5 conto, mano. Se você trabalhar 8 horas, 44 horas semanais, segunda a sexta-feira, tá ótimo, porque isso aí é mais do que muita gente. 5 conto dá pra você comprar um carro velho. Dá pra você comprar uma moto, um carro velho, fazer uma faculdade boa e tentar passar num concurso melhor. 5 conto tá bom. É que eu vejo a galera falando de concursos aí, mano, tem concurso que paga 2 conto, né. E assim, é 5 conto na mão ou é 5 conto com desconto? Porque se for 5 conto com desconto, aí você tá lascado, né. Então aí depende, cara, depende, entende. É isso aí. Bradock, salve Bradock. Agente de saúde. Aí, ó. Livro de direito é interessante, estou pensando em fazer direito, mas é salgado o curso. Então, cara, eu vou ver quanto que é. Se for um preço da hora, é que se for uns mais de 400 conto, eu já não consigo bancar não. Aí eu não vou bancar por hora, não. Aí eu vou terminar a faculdade de jornalismo primeiro, né. Então, mas cara, tem um livro, cara, eu vou até pegar o livro aqui pra vocês verem, velho. Tem um vídeo que eu já gravei com ele. Revista de Direito.
Faculdade de Direito de Leme. Cara, quando eu vi revista de Direito, eu falei: "Opa, espera aí, Direito de Leme?". E quando eu vi o nome da faculdade, eu falei: "Ah, eu conheço essa faculdade aqui". Eu passei por ela. Aí eu abri aqui, Direito e Alforrias no Brasil do século XIX, Adalto Damasio, um professor de direito. Cara, o cara fez um estudo mostrando como que funcionava as alforrias no século XIX, mano. Ô, eu achei isso top. Eu achei top demais, cara, né, eu achei top demais, é um artigo que eu vou ler com muito carinho. Então, assim, só de ver isso aqui eu senti vontade de fazer direito, senti, cara. Não que eu vá fazer, mas eu senti vontade de fazer, eu falei: "Pô, que da hora, velho, é isso que a gente estuda", né. Então seria isso. Sim, direito são 5 anos de estudo e mais a prova da OAB. Deixa eu ver aqui, prova da OAB. Quanto custa a prova da OAB? 320 pau, mano, cê é louco, primeira e segunda fase. Cê é doido, cara. Mas tá bom, pro cara que fez direito, 320 conto não é nada, né. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Muitos livros, tem que arrumar mais prateleiras pra colocar isso tudo. Então, cara, eu tô precisando de mais 3 prateleiras aqui, cara, pelo menos 3. Eu vou ter que tirar uma da eu vou ter que tirar uma daqui da ponta, então vou tirar essa da ponta, então ela vai se voltar pra lá, 3 estantes pra lá, aí jogar essa estante, então ela vem um pouquinho pra cá. Vou ter que fazer a mesma coisa aqui, então vai 2 estantes, então fica 2 estantes, então eu precisaria de mais 2, 3 estantes aqui, cara, pra eu poder alinhar aqui de novo, né, entendeu? Esses ok. Esses canais de leitura de carta de soldado alemão falando de pracinhas, tem alguma verdade? Não, assim, isso aí é tudo conteúdo de inteligência artificial. Então, se você for pegar referência bibliográfica, não tem, é criação de inteligência artificial. Você vê que a narrativa é sempre parecida, é sempre o mesmo nome, é sempre o mesmo, os mesmos lugares, né. Então se cria uma história em torno de uma cidadezinha lá da Itália, com o mesmo discurso. Pode ver, é tudo inteligência artificial, velho. É tudo inteligência artificial. Não é, você vê que não tem citação de documento histórico, entende? Ah, o senhorzinho na Segunda Guerra Mundial. Porra, mano, na guerra eles chamavam gente jovem, não chamava gente velha. Se você pegar, por exemplo, o senhor lá do centro de que morava numa fazenda em Minas e foi chamado pra guerra. Como que me chamam um senhor de idade? Não chamam um mecânico de idade. O Tião, o Matuto do quando o cara falou isso, eu parei de assistir, entendeu? Parei de assistir, teve uma época que eu sentava para resolver alguma coisa da escola aqui, assim, fazendo os negócios, e aí eu usava colocava eles como pano de fundo, porque a narrativa é legal, cara, você entender a narrativa e tal. Mas assim, você já vê que é criação de conteúdo artificial, né, então não dá para você comprovar tudo aquilo. Teve um negócio lá que o cara comentou, falei: "Nossa, esse negócio é foda", fui pesquisar. Mentira, velho, não existe isso. Não existe isso, entendeu? Então, não existia. A técnica do parafuso que não sei o quê, do avião que fazia assim, não existiu isso, velho. Fui pesquisar, não existiu, entendeu? Ah, então cuidado, tá, ô lente reflexiva. Ó, a Lenice, salve professora Lenice, como é que tá as coisas? Boa noite, a leitura é um processo gradativo, a maioria não persiste porque acha que vai conseguir 50 páginas, ler 50 páginas no primeiro dia. Mas 50 páginas eu não considero muito, professora Lenice, não é muito. Dependendo do livro que a gente pega para ler, não é muito. O problema é que assim, a pessoa não tem persistência, como você colocou. A pessoa tem que ter persistência, tem que ter culhão, tem que ter vontade. Tem que ter, porque se não tiver vontade também, o bagulho dá ruim. O bagulho dá ruim, né? Entende? Então, o que falta no pessoal é vontade de querer evoluir, é vontade de pagar o preço, é vontade de sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito, né? Aí, ó, Paralax. Sou professor de matemática, Deus me livre e física, mas tenho muito interesse nas ciências humanas. Por onde posso começar a estudar filosofia e teologia? Você começa pelo básico, né, mano? Você começa pelos clássicos, né? Platão, Aristóteles. Você começa pelos caras das antigas. Teologia, aí vai depender muito da sua igreja.
Vai depender muito da sua igreja. Eu te aconselho a estudar filosofia, começa pelos clássicos, porque não adianta nada você querer ler um filósofo atual se você não entende a base dele. Muitos filósofos atuais, eles tratam de discussões que já foram desenvolvidas pelos primários, pelos velhão lá, pela Grécia Antiga, então não tem como. Para você estudar a Segunda Guerra Mundial, entender a Segunda Guerra Mundial, você estuda a Primeira. Para estudar no contexto da Primeira Guerra Mundial, você estuda um pouquinho da questão econômica da época, entendeu? Então uma coisa puxa a outra. Agora, teologia, você tem que ver a sua igreja. Eu não sei qual igreja você vai, mas teologia, cara, tem muitas áreas. Tem muitas áreas. Então não dá para especificar isso num vídeo curto. Teologia, você tem que fazer o curso de teologia mesmo, né? Tem curso livre aí, baratinho. Curso livre de teologia que vai trazer informação. Tem um que eu divulgo no outro canal. Pagamento único, cara, mais de 100 matérias, excelente. Então, assim, você começa por aí, né? O complicado é que eu não gosto mesmo de ler. Não sei o que me dá. Por outra via, sou muito chegado a cálculo. Tenho certo domínio em cálculo 1 e 2 no final do ensino médio. Então, King Kong, é assim, cara. King 62. Cuidado pra não virar 69, hein? Você tem que ficar esperto, que é assim, ó. Tem coisa que você tem que fazer. Tem coisa que você tem que fazer. Você gosta de ir no banheiro? Não, mas você vai no banheiro. Por quê? Porque você precisa. Você gosta de cálculo, então sua área é matemática. Mas você tem que aprender a ler coisas relacionadas à matemática. Entendeu? É isso, não tem o que fazer, não tem o que chorar. E tem coisa que você vai ter que ler mesmo não querendo. Ah, mas eu não gosto de ler. Ué, você tem que fazer, ué. Eu não gostava de trabalhar na construção civil, eu tive que trabalhar 15 anos nessa bagaça. Ponto. E se eu tiver que voltar amanhã trabalhar, eu vou voltar amanhã, e aí? E eu gosto da construção civil? Eu amo a construção civil? Não, mas nem a pau. Não. Trabalhar em andame de 7 metros de altura, não gostava, mas eu tinha que fazer. A mesma coisa é você. Você não gosta de ler, mas você vai ter que ler, velho. Ponto. Aqui. Nossa amiga aqui, a Lenice. Ah, deixa eu ver. A Lenice, concursada há 10 anos como segurança do trabalho, o concurso dá uma tranquilidade. Passei pela pandemia tranquila, mas agora é rumo à sala de aula. É só uma questão de tempo. É isso aí. Tá faltando professor em Minas, não tá faltando, Lenice? Tá faltando professor em Minas. Esse é um dos maiores desafios para a efetuação do hábito da leitura hoje em dia, sem contar que estamos lidando com a geração TikTok, a geração que mais lê, porém que menos absorve. Então, cara, eu falo o seguinte, eu tenho meu tempo de leitura, então dá 20, 25 minutos, eu não consigo ler mais do que isso. Levanto, vou beber uma água, volto, vou fazer alguma coisa e volto a fazer. Só que eu já tenho essa disciplina. Eu, na época que eu não precisei trabalhar, só produzir conteúdo na internet para ganhar dinheiro, cara, eu cheguei a ler 150 páginas por dia. Entende? Então eu me conheço e eu trabalho em cima disso. Agora o cara consegue ler 5 minutos, lê 5 minutos, faz 10 flexão, volta a ler de novo. Leu mais 5 minutos, vai lá, bebe uma água, volta, lê de novo e assim vai, até o cara bater essa meta. O problema de muita gente é que eles não têm essa meta. Minha meta hoje é 50 páginas, sentar e ler 50 páginas. Minha meta é ler 35 páginas, sentar e ler 35 páginas. Minha meta é dominar o mundo, o cara ir lá e fazer o que ele tem que fazer. O pessoal não sabe o que é fazer meta. E não precisa ser meta grande, é meta curta. Opa, minha meta é ler 50 páginas. Lê 10 agora, 10 depois, 10, dentro do dia. Não dorme sem cumprir a meta, e assim vai, né? Então é isso. Lenice, mesmo que não goste de ler, é bom que você domine a leitura, principalmente a leitura de clássicos, como dizia o Olavo. Tudo começa pela literatura e tudo na vida é treino, exercícios com a leitura. Não é diferente. Tem uma dúvida genuína. Como identificar bons livros para começar uma vida intelectual? Cara, João Paulo, não tem como identificar. Você tem áreas de interesse. Então, por exemplo, eu não sou um cara ligado à filosofia. Então, você quase não vai ver livros relacionados à filosofia na minha estante, por exemplo. Já tem alguma coisa assim que vai aparecendo pelo meio do caminho. A minha área é outra. Então, tem livros que não vão ser tão interessantes para mim, para minha área, mas vão ser interessantes para você. Então, entende? A biblioteca, a leitura intelectual, ela vai variar muito da sua habilidade, né? Que eu sou de história, ponto. Então, livros relacionados à história me chamam a atenção. E atualmente eu tenho desenvolvido para o campo da literatura. Então, eu estou tentando fluir nessas duas matérias,
Por 10 anos eu estudei grego e hebraico e ainda continuo estudando grego, hebraico, latim. Então, assim, o que acontece? Você tem que escolher uma área. Você tem que escolher uma área e meter bronca nela, se especializar nela, evoluir nela. Se você começar a ir para um monte de área, você começa a se perder e você não chega onde precisa chegar. Entendeu? É isso. Então, quais são os primeiros livros? Aqueles que vão ser muito citados. Você está estudando por exemplo, você tá vendo meu canal aqui, você vai ver eu citar muito Eduardo Gibbons, por exemplo. Gibbons é um clássico. Na teologia, na história, na filosofia, Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Na literatura, porque o Declínio e Queda do Império Romano foi um dos livros que estabeleceu a modernidade da língua inglesa. Eduardo Gibbons, The Decline and Fall of the Roman Empire. Então, esse é um livro que você tem que adquirir, não adianta o que você faça. Se você quer falar sobre literatura, história brasileira, por exemplo, Euclides da Cunha, Os Sertões, é impossível você não ler essa porra desse livro. Na sociologia, na literatura e na história, não tem como você não ler. Entende? Eu quero estudar, sei lá, Império Romano, né? Aí a gente, do ponto de vista histórico, você vai ter que ler Mary Bird, que é um clássico moderno, já um livro moderno. E assim vai. Então, assim, aqueles livros que você perceber que são muito citados entre vários autores diferentes, produtores de conteúdo, você está lendo. Eu menciono como é que eu comecei minha caminhada, estudando grego. Eu comecei estudando um autor chamado Pedro Apolinário, através do livro História e Texto Bíblico, Crítica Textual do História e Texto Bíblico, Explicação de Textos Difíceis. Aí, quando eu ia ler outro autor, eu percebia que ele citava, por exemplo, o Pedro Apolinário citava o Henry Thayer, Frederick Dunker, Gerhard Kittel. Ele citava a gramática de Moulton e Milligan, a gramática do Harding Moulton, citava a gramática do Moulton e Milligan, Harding Moulton, e tem a gramática do... E tem uma outra gramática aqui que eu me esqueci o nome do autor, mas o cara é brabo, velho. Harding Moulton. Arthur Robertson. Arthur Robertson. Arthur Robertson. A partir do momento que eu identifiquei esses autores, o que eu fiz? Fui correr atrás deles. Entende? Então, você tem que ter ideia que aquilo que é bom, aquilo que é referência é sempre citado. Por exemplo, história. Eric Hobsbawm é sempre citado. Não tem como você passar pela área de história se não passar por Eric Hobsbawm. Não tem como você passar pela área de história, sociologia e até filosofia se você não passar por Karl Marx. Você pode até não gostar dele, mas você tem que passar por ele. Entende? Então é muito importante, é muito importante você fazer isso, tá? Como identificar, como gosta de exatas, cria uma rotina de estudos nessa área, mas não despreze a literatura. Vamos lá. Sobre esses vídeos de Segunda Guerra Mundial, canais de histórias são canais de inteligência artificial. Já entrei em um grupo de WhatsApp que o pessoal fazia isso para gerar views e monetização. Exatamente. Entendi. 50 páginas para o iniciante é algo impossível. Agora, para nós, 100 é pouco. Na verdade, para mim, 100 páginas no dia é muita coisa. A minha leitura gira em torno de 35 a 50 páginas mesmo. É a minha média, devido aos outros compromissos, né? Sim, falta professor. O concurso do ano passado vai agregar um pouco, mas boa parte não está tomando posse. Passei 14º de 12 vagas, mas o Estado sempre chama mais. E agora é prioridade para o contrário, é a listagem do concurso. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento da identificação sobre bons livros. Não, velho, leitura dinâmica, João Paulo, é a coisa mais idiota que alguém pode fazer. Inclusive, foi uma conversa que eu tive com o Santana. O Santana teve uma época dele que ele fez a faculdade de teologia, ele fez mais um curso de rabinismo e ainda ele fez o curso dele de judaísmo que ele estava desenvolvendo. Tipo, Santana lia 200, 250 páginas por dia tranquilo e ele não faz leitura dinâmica.
Mas aí ele explicou para mim que é a prática da leitura, de tanto você ler que se torna muito fácil de você ler, entendeu? E assim vai metendo bronca, entendeu? Então, é que nem a Lenice falou, ó, 50 páginas para o iniciante é muita coisa, mas 100 páginas para um leitor constante é pouca coisa. Para eu ler 100 páginas, eu gastaria 3 horas por dia. 3 horas por dia para ler 100 páginas, entendeu? É, é tenso, cara, é tenso. 3 horas não, acho que umas 2 horas e meia, 2 horas, dependendo da leitura, né. Então, o leitura dinâmica é um bagulho que não funciona. O que vai funcionar é a prática constante e você anda rápido. Você lê devagarzinho, você anda devagarzinho, com o tempo você começa a ler mais rápido, mas isso não é por causa da técnica, é por causa do treino e a capacidade de concentração. Aqui, o Rony Cardoso: "Sou formado em geografia e me sinto perdido, mesmo assim estou tentando concurso na área". Ah, velho, quem não tá perdido? Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da sua casa. Estou pedindo a sua mão e um pouquinho do braço, migalhas curtidas do teu pão. Aspas e restos me interessam. Perdido todo mundo tá, cara. Só que assim, você tá em que estado? Porque geografia, se for no estado de São Paulo, cara, eh eh, se você for no estado de São Paulo, por exemplo, cara, no estado de São Paulo aqui sobra professor de geografia, sobra professor de história. E eu, se eu não tivesse formação em português e inglês, eu tava até hoje desempregado, que não aparece vaga de história pra gente fácil. Tem professor que eu conheço, professores que deram aula no ano passado de história, que esse ano começaram o ano sem aula aqui no estado. Por quê? Porque sobra professor de história e geografia. Ano passado estava com tudo fechadinho, deu esse ano, começou sem aula, entendeu? Então, assim, história e geografia são 2 matérias top, mas aqui no estado de São Paulo sobra. Aí, ó, a professora Lenice falou que em Minas Gerais falta professor de geografia e matemática, aí, ó, já é uma boa, aí, ó. Estou em Goiânia, geralmente são poucas vagas aqui nos concursos públicos. É, mas não é só concurso público, também tem aqueles contratados por 1 ano, né, que nem eu sou contratado de 1 ano. Então, o ano passado eu fui contratado por 1 ano de uma turma fixa. O contrato no estado de São Paulo dura 3. Então, por exemplo, o ano passado eu abri o contrato, esse ano, eu mantive o contrato na mesma escola, o ano que vem pode ser que eu permaneça na mesma escola ou vá para outra, entende? Mas necessariamente você não precisa só passar em concurso, né. Mas de qualquer forma vai ser concorrido. Tem que ver como é que tá o sistema de ensino aí, né. Hum, aqui ó, a Lenice falando que não faz leitura dinâmica. Aí ó, a Lenice faz marcações, falta professor de geografia, é isso aí meu povo. Tamo aí, 20 pessoas assistindo, façam seus comentários. Já já vou ter que finalizar, porque eu tenho que dar uma olhada no conteúdo que eu vou passar amanhã pra turma, né. Ah, editor de vídeo virou subemprego. Aí, ó, já estamos com 9 inscritos, cara, batemos 9.000 e agora estamos batendo mais 9 inscritos. E o meu vídeo ainda que eu postei deu 257 visualizações. O bagulho tá louco, o bagulho tá louco, né. Então é isso aí. Mas se alguém tiver alguma perguntinha aí, mete bronca aí, escreve aí rapidão antes que eu finalize ela. 20 pessoas na live hoje, tô bichão, hein. Tô me sentindo bichão. É, tô me sentindo bichão. Então é isso aí. Já tem um vídeo até o dia, deixa eu ver aqui até que dia tem vídeo. Já postei vídeo até o dia 9 de maio. Então, sempre meio-dia, me aguardem aí com o almoço de vocês, que eu vou estar sempre aqui firme e forte até dia 9 de maio. Se eu morrer, até dia 9 de maio tem vídeo, tá, gente? Tem vídeo. Se o canal não for bloqueado, alguma coisa acontecer, até dia 9 de maio temos vídeo, tá? E agora tá da hora produzir conteúdo, tá? Vixe, vamos ver quanto tempo permanece a taxa de crescimento do canal, né? E é isso aí, mas vamos lá.
Cadê o pessoal? Tanto. Falando isso, ô Lenice, você viu a mensagem que eu mandei para você no Zap? Você não viu, né? Falar para você, eu te mandei uma mensagem no Zap e você não viu, cara. Você tá de sacanagem comigo. Tá azulzinho, quer dizer que viu. Não sei se viu. Mandei, falei pra você gravar um tema de vídeo aí, você não me respondeu, tá? E aí aparece na minha live do nada, pra você ver que não tô valendo mais nada. Deixa eu ver aqui. Velho, não, os caras é assim, aparece na minha vida, desaparece. Aí quando tô de boa, o maluco aparece 3 anos depois. Rapaz, quantas vezes já me aconteceu? A pessoa entrava em contato, trocava ideia, sumia uns 4 anos, depois voltava. Aí depois sumia de novo. Teve um, cara, teve um que falou uns 10, quase 10 anos atrás: "Não, vou abrir um canal porque eu sou irrefutável". Aí o cara abriu o canal, gravou 2 vídeos, sumiu por 7 anos. 7 anos depois o filho da puta apareceu: "Ô, professor Adolfo, agora eu quero voltar pro canal que não sei o quê". Eu falei: "Mano, você saiu, sumiu por 7 anos, aí você volta como se nada tivesse acontecido querendo me ajuda? Porra, Malboro, você tá de sacanagem, né, velho?". Eu chamei ele de Malboro. Aí ele: "O o o o o eu falei de Marlboro, né, porque saiu pra comprar cigarro e não voltou mais. Eu comecei a chamar ele de Marlboro, aí ele começou a encher o saco demais, eu bloqueei ele. Os caras somem assim do nada. É foda, velho, é foda, é foda. Vi mesmo. Não, não viu não, mas vou dar uma olhada. Fiquei atolada com inscrições de uma corrida de rua aqui que tô organizando. A mulher tá organizando corrida de rua, gosta de ler, tem a casa própria. Ixi, velho, você tá louco. A mulher é 1001. Aí, ó, feminismo venceu. Né, Lenice? Feminismo venceu. Acorda às 5 da manhã pra ter toda essa responsa aí, ó. Feminismo venceu. Mas é um milagre ela tá aqui, cara. Tamo junto aí. Ó, isso aí é o que as feministas lutavam pra ter: liberdade e independência. Aí, ó, tá aí a liberdade, tá aí a independência. Procuramos independência, a despeito da distância entre nós. Procuramos ai, ai. Professor, o que que o senhor acha do socialismo fabiano? Bom, cara, eu posso ser carinhoso ou você quer que eu seja linha dura, cara? Não, eu vou falar de maneira carinhosa pra você, tá? O que que eu acho do socialismo fabiano? Assim, eu sei que só tem macho aqui na live aqui, a professora Lenice ela é de boa, ela sabe como é que é. Mas vamos lá, cara, o que que eu acho do socialismo fabiano? É igual política, cara, isso aí pra mim, o socialismo, o comunismo, os pensamentos e cara, pra mim é tudo a mesma coisa, cara, vamos fazer uma analogia. Digamos que existisse um puteiro de traveco. Imagine lá, que existisse um puteiro de traveco. Aí você chega lá, aí você escolhe entre o que tem 35 centímetros, o que tem 30 e o que tem 20. O socialismo fabiano é o que tem 20. Pronto. Nenhum momento você vai querer entrar lá, mas dos males o menor você vai querer, não é? Não é? Eu vou ser processado qualquer dia. Entendeu, Miguel? O que eu acho do socialismo fabiano é isso aí, cara. Você chega lá, você acha que vai ferrar com alguém, mas é eles que vão foder com você, velho. Quem sai fudido de lá é você. Aí você escolhe o tamanho. No males o menor. Você escolhe dos males o menor. A social-democracia, não sei o quê. O comunismo liberal. Não, cara. É tudo dos males o menor você escolhe. O que você achar que servir pra você, você escolhe. Entende, bicho? Entende? Ai, os caras vão me prender por causa. Qualquer dia eu vou ser preso por causa disso, velho. Qualquer dia eu vou ser preso por causa disso. Uma pena que não tem mais.
Ai, bicho, pronto. Mais alguma pergunta, meu povo? Mais alguma pergunta? Professor Lenin, aí, ó. É, isso aí. É. Mas tamo junto no campo de batalha, gente. Eu me divirto com vocês. 10h30, 1h05 de live. Tem uma renca aqui, ô Lenis. Vixe, uma renca. Uma renca. É porque agora, Lenis, como eu tenho aqueles contatos com o sebo, meus parceiros de sebo lá, sempre tá aparecendo coisa boa, cara. Sempre tá aparecendo coisa boa. Hoje tinha a biblioteca, a coleção Barça. Eu não trouxe porque eu não tenho espaço. E hoje a Barça não. A enciclopédia britânica, velho. Tinha alguns volumes só, então, tipo, nem quis pegar porque é muito espaço na estante. Não compensa. Eu tenho que pegar mais 3 estantes aqui. Eu tô precisando de dinheiro para comprar essas estantes, né? Vamos ver aí se o canal continuar crescendo no ritmo que tá aí. Deus seja, o Senhor Jesus Cristo nos ajude, né? Deus seja louvado, porque se o canal continuar mantendo a taxa de crescimento que ele tá aí por mais uns 6 meses, eu já vou estar com uns 30, 40 mil inscritos. É isso. Professor, como interpretar um poema? Depende de um poema, velho. Se você quiser pegar um poema do Carlos Drummond de Andrade, né, ou daquele corno que escreveu Capitu, José de Alencar, não. Qual que é o nome do cidadão lá que escreveu da Capitu? Machado de Assis? É um tipo de coisa de informação que você vai precisar ter. Se você quiser ler os Lusíadas de Camões, aí, velho, você tá fudido, cara. Porque você tem que saber filosofia grega, você tem que saber questões teológicas, tem que saber muita coisa. Você tem que saber um pouco da história de Portugal, você tem que saber de história da batalha contra os mouros, né? Então, o que acontece? Depende do poema, velho. Se você quiser pegar um salmo bíblico, por exemplo, se você quiser entender um salmo bíblico que é um poema, você precisa de conhecimento do Antigo Oriente, você precisa conhecer a estrutura poética, né, a estrutura poética o tipo de construção poética que se tem do Antigo Testamento, entende? Então, depende do poema. Gonçalves Dias, aquele que escreveu Minha Terra tem palmeiras, onde canto sabiá as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí você tem que saber da história de vida do cara, você tem que saber em que momento ele viveu, então, aí você tem que entender que ele, quando ele escreveu esse poema, ele estava no exílio, né? Então, aí, qual que era o contexto político que ele viveu? Velho, aí você começa a compreender, entende? Tudo é isso. Não tem como. Aí, estamos com 9.000 inscritos. Vamos ver se está com 9.000 ainda. Estamos com 9.009 inscritos. 9.009. Nós estamos firme e forte, velho. Estamos firme e forte. Deixa eu até tirar uma foto dessa bagaça aqui. Eu dou valor para as coisas simples, eu não. Eu dou valor para as coisas. Aí, 10 inscritos agora, 9.010. Deixa eu tirar uma foto aqui. Eu dou valor para as coisas simples, eu bati o recorde de 17 dias 1.000 inscritos. Tomara que seja assim. Eu dou valor para as coisas simples, eu dou. Precisa, velho. Se você não lê, por exemplo, a Odisseia, se você não lê a Eneida, porque o poema dos Lusíadas, ele é construído como um grande épico, velho. Assim como a Odisseia, a Eneida, o Virgílio, né? Tem um livro do Virgílio que é em latim, a Eneida de Virgílio, a Odisseia. Se você não leu esses dois poemas épicos, quando você lê Camões, você não entende direito o que o cara está dizendo, porque a construção lógica é a mesma. Camões, ele usou a mesma estrutura lógica da Eneida e de Virgílio, e de... cara, a Odisseia quem escreveu foi... Qual que é o nome do corno que escreveu a Odisseia? Porra, velho. Homero. Se você não leu Homero, se você não leu Virgílio, você não vai entender a lógica usada por Camões e as referências que ele vai citar. Então tem muita coisa que foi citada em Camões da Eneida e de Virgílio e de Homero, entendeu? Então, e assim, não só deles, você tem que saber sobre as batalhas da Idade Média, sobre os templários, né?
você tem que entender um pouquinho da história de Portugal, linguagem. Então, velho, se você não souber isso aí, você não entende porra nenhuma. Já é difícil com isso, sabendo isso, já é difícil ler, imagina sem. Imagina sem. Então, John Milton. Cara, John Milton, eu conheço esse nome. Pô, então, John Milton. Ah, não, o outro John Milton que eu conheci é John Mill. John Mill foi um grande crítico textual, mas John Milton foi um cara brabo, é igual Shakespeare, velho. Se você pegar lá para ler Shakespeare, sem entender o contexto, de Shakespeare, velho, a época política que ele viveu, a batalha de clãs e tal, aí você não entende porcaria nenhuma. Aí você fica perdido, entendeu? Compreende? Então meu conselho é, antes de você ler um poema, você tem que saber a história externa do poema, o contexto histórico em que ele foi produzido. Né? O que o autor tinha em mente? Aí você entra dentro do texto e você começa o processo hermenêutico exegético para extrair. Então, o paraíso perdido. Cara, eu acho que eu já vi isso aí, entendeu? Porra. Hum. Ainda mais esse poema do século XVII, 1600 e pouquinho. Ó, ele é igual, ele tem a mesma estrutura. Ele tem a mesma estrutura do Camões, velho. É, ó. E o poema narra as penas dos anjos caídos após a rebelião, ardil de Satanás, Adão e Eva, a queda do homem, invocação à musa, Lúcifer, inferno, Deus, serpente, ardindo. Cara, isso é muito parecido com Camões, velho. Ele é conhecido com Camões, ó. Ele tá aqui com Aristóteles. Tem muita coisinha, né? Tem muita coisinha relacionada aí. Depois eu vou ver se eu adquiro esse livro aí. Bom. Vida intelectual de Sertilanges, top. Também tem aquele como ler livros do Mortimer Adler e ler o que você gosta, né, cara? O Lavão, ele dá uma dica de 100 livros para começar. Pô, um dos meus sonhos é adquirir 2 coleções, 3 coleções por completo. A coleção completa da Martin Claret, a coleção completa de 52 volumes do Mortimer Adler, 54 volumes, e e também a terceira coleção que eu vou querer adquirir, qual que é? Deixa eu ver aqui. Mortimer Adler, Martin Claret e a coleção indicada referenciada pelo Olavo de Carvalho, que são 100 livros. Alguns deles eu já tenho, mas existem alguns outros livros que preciso estar adquirindo aí. Professor, na sua opinião, qual foi o maior poeta brasileiro? Cara, como literatura, por mais que eu seja professor de português, eu caí por engano, eu ainda estou me desenvolvendo intelectualmente nessa área. Cara, basicamente podemos dizer que foi Machado de Assis, por enquanto. Eu diria que foi Machado de Assis. Mas, por exemplo, eu tenho a coleção completa aqui de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, o cara é brabo. Monteiro Lobato. Apesar que ele não é poeta, né? Ele é escritor de contos, né? Então, se a gente for seguir para poeta, acho que seria o Machadão mesmo, né? Seria o Machado. Machado de Assis foi poeta? Vai que eu tô falando merda aqui na internet. Ah, Machado de Assis foi poeta. E o nosso Monteiro Lobato? Ah, ele foi cronista, e contista. Ele é de contos, né? Então, Sítio Pica-Pau Amarelo. Mas Machado de Assis, sem sombra de dúvida.
Você acha que Monteiro Lobato precisa ser proibido? Mas nem a pau, velho. Tem que ser. Só um idiota diria para. Só um idiota defenderia que Monteiro Lobato deve ser proibido. Ai, mas ele era escravagista. Pô, quem apaga o passado vai cometer o mesmo erro no futuro. Entende? É isso. Então, eu entendo que Monteiro Lobato tem que ser lido integral, pá, estudado. O português, nem com correção, assim. A gente tem que pegar como ele escreveu, ler, entende? Porque o cara foi um baita poeta, um baita contista, um baita escritor. O problema é, vamos proibir Monteiro Lobato porque ele era escravagista, ele era eugenista, ele era. Vamos se fuder, cara. Não, mano. Você pega os grandes clássicos, esse papo todo, vamos proibir isso porque fala de escravidão. Aí, qual que é a intenção? Aí, quando você menos imagina, já estão querendo proibir a leitura da Bíblia, porque a Bíblia também fala de escravidão. Se você entra lá no Pentateuco, tem leis lá referentes à servidão e escravidão. Lá fala. Então, vamos proibir a Bíblia também? Não. A gente tem que, como eu falei, a gente tem que ler o autor e entender o período em que ele viveu. Acabou. Sem fim de papo. O que ele defendia era moralmente correto? Não. Mas na época dele existia isso. E todo mundo é fruto de um tempo. Eu sou fruto do tempo em que eu vivo. Você é fruto do tempo que você vive. Entende? Então, é isso. Cruz e Souza. Mano, vamos ver aqui. Ixi, eu tô com uma renca de livro para ler. Cruz e Souza, poeta brasileiro. Pô! Um poeta brasileiro. Simbolismo. Filho de escravos alforriados. Dante Negro. Cisne Negro e Poeta Negro. O cara era brabo, hein, velho? Não conhecia ele. Vou ver se eu adquiro alguma coisa depois. Né? O Cruz e Souza. Então, velho. Ô, Matheus, eu já gravei um vídeo sobre isso. Inclusive, no Instagram, eu tirei 2 fotos com o My Camp que eu tenho aqui. E. Então. Mas vamos lá. Por exemplo, eu tirei, acho que uma foto eu postei no Instagram uma foto do My Camp que eu tenho. Eu tenho uma edição do My Camp aqui que apareceu para mim na Feira do Rolo. Apareceu na Feira do Rolo para mim. Você acha que eu peguei? Claro que eu peguei. Eu peguei e ainda fiz questão de dar um valor justo pro cara. Eu falei, vamos trocar uma ideia aqui, ó. Esse livro aqui não vale só isso que você está pedindo. Esse livro aqui vale mais. Então, como você guardou ele para mim, nós vamos pagar esse valor. E assim, muito top, velho. Entendeu? Mas vamos lá. Então, eu sou contra a proibição de livros. Eu sou contra. Eu sou anticomunista, mas eu não vou proibir a leitura de Karl Marx. Porque quando você proíbe algo, você torna aquilo algo sagrado. Entendeu? Você torna isso contracultural, contra a vontade dominante. Entendeu? Então, se você proíbe o Mein Kampf, como os idiotas fizeram, o que isso gera? Torna ele um livro de difícil acesso e um livro que a pessoa vai ler e quem tem valoriza. Então, a proibição do My Camp, por exemplo, da divulgação, da venda, não é proibido vender, mas é proibido divulgar, por exemplo. Mas é difícil você achar quem tenha para vender. E que quando você encontra alguém que tenha para vender, vende muito caro. Inclusive na Amazon tá por 200 conto, cara. O My Camp não vale 200 conto. O My Camp era para valer no máximo R$ 40 aí pela quantidade de página que ele tem. O Fernando, eu ia falar Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa não é brasileiro, é verdade. O que acontece? A gente tem que ter acesso a esse tipo de conteúdo. Inclusive eu com a Lenice, a gente perdeu. Eu bloqueei um amigo, cara, porque a Lenice me presenteou com um livro do Diário de Rosenberg, que foi o principal ideólogo nazista. Cara, eu fiquei extremamente feliz quando eu recebi esse livro. Teve um cara num grupo que eu tinha que o cara ficou puto comigo. O cara era amigo meu. O cara ficou, como? Você? Não, se aparecer eu guardo sim, Lenice. Guardo.
O cara, a Lenice, não sei se a Lenice lembra, o cara ficou puto comigo. Não, como assim? Você é feliz porque tá com o livro do ideólogo? Tá feliz porque tem esse livro? Você tá maluco? Eu falei, o bicho é uma besta quadrada mesmo. Tipo, você tem que ter acesso à documentação para você entender o pensamento do pessoal na época. Senão, cara, você fica na mesma coisa. Não é? A professora Lenice é professora de história também, ela tá ligada. A gente não pode proibir, porque se você proíbe, a gente vai cometer os mesmos erros. Entendeu? A gente vai cometer os mesmos erros e já era. Entendeu? Não pode. Não pode. Se você proíbe, torna. Não é à toa que você tem uma cambada de cara neonazista aí, porque os caras eles vêm com o discurso, se é proibido, esse maldito governo comunista, aí já pega um cara lá que olha e fala, um maldito governo comunista mesmo, não faz nada por mim, ainda me proíbe de ler Kamen Kemp, o que o Hitler fez de tão ruim? Aí o cara entra, mano, quando vai ver, o cara tá tatuando uma suástica na banda da bunda direita, tá dizendo, Rai não sei das quantas, tá aí, tá batendo nos outros na rua. É o que acontece. É o que acontece. Entende? É igual tá acontecendo na Alemanha lá. Na Alemanha, a esquerda começou a receber um monte de gente lá das Arábia, um monte de árabe lá, de muçulmano. Os muçulmanos começaram a desestruturar a organização alemã. A extrema direita, os partidos, a galera mais radical de direita lá já tá dominando tudo. Já tem um partido lá que tá ganhando as eleições e é um partido que busca suas raízes lá no nazismo. Entendeu? Figuras nazistas, os caras idolatram. Os caras falam, nossa história, a gente é proibido de pesquisar nossa própria história. Aí vem, destroem o nosso país. É isso que vocês querem? A Alemanha que vocês querem? Aí quando vai ver, tem um novo Hitler no poder e ninguém percebeu. Como fez isso? A maldita esquerda que ajudou. A maldita esquerda que ajudou. E eu vou condenar lá os caras? Não, não vou condenar, mano, porque os caras é o efeito. É o efeito, pô. Né? O Monteiro Lobato denunciava mais os maus tratos dos negros pelos coronéis. Monteiro Lobato era amigo de Lima Barreto. Lima Barreto é foda, mano. Eu tenho coisa de Lima Barreto aqui também. Lima Barreto, os Sertões e as Serras, né? As Serras e o... Eu tenho um livro do Lima que tem esse nome, cara. Essa não é Sá de Queiroz. Não, tem aqui Lima Barreto, Luciola. Acho que tem um livro aqui chamado Luciola, Lima Barreto. Né? Eu tô confundindo com esse Sá de Queiroz aqui. Martin Heidegger. Então, Heidegger ele foi um filósofo, né? Martin Heidegger ele foi o professor. Martin. Ele foi o professor de uma socióloga judia. Martin. Ele foi o professor um filósofo alemão que ele foi o professor da Hannah Arendt. Ele foi. Acho que ele foi professor e amante dela, não foi? Heidegger foi amante de Hannah. Acho que eu vi isso. Sim, ó. Martin Heidegger teve um relacionamento amoroso intenso, secreto com sua aluna Hannah Arendt, de 24 a 26 na Alemanha. Heidegger, então com 35 anos, casado, era professor, enquanto Arendt tinha 18. O caso marcado por cartas apaixonadas durou pouco tempo, mas manteve uma conexão intelectual e pessoal até o final da vida de ambos. Apesar de divergências políticas, Heidegger apoiou o nazismo, enquanto Arendt era judia. É uns bagulho meio louco que acontece na vida. Entendeu? Mas o Heidegger, ele é um cara muito citado. Eu percebo assim que ele é um autor que ele não é esquecido. Né? Eu não sei se tem muita coisa traduzida dele, porque ele é filósofo. A minha área não é filosofia, gente. Eu falei para vocês já, né? Então, por aí vai. Eu li o Diário de Laura Palmer porque foi proibido de ler pelo meu pai. Exatamente. Proibiu a gente de assistir os desenhos do Yu-Gi-Oh! E no Yasha. E a gente, depois de grande, foi assistir, não foi? Por quê? Porque fomos proibidos. Dragon Ball é coisa do demônio. Eu lembro dessa época. Joguinho do demônio. Tan, 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 dan, 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 dan. Se proibir a venda e por consequente, olha, nem sabe ler direito.
Se proibir a venda e, por conseguinte, leituras de certas obras, você vai ter uma visão enviesada, de forma que as pessoas que proíbem querem que seja. Temos que aprender a ler e ter pensamento crítico. Exatamente, a galera fala sobre pensamento crítico, mas quando se trata de certos assuntos, eles, né? Então, Miguel de Paula, mas você já leu os clássicos? Se você não leu Platão ainda, Aristóteles, não leu, eh não leu Santo Agostinho, se você não leu São Tomás de Aquino, aí vai Heidegger vai ser difícil mesmo, velho. Aí vai ser difícil mesmo, né? É igual você querer pegar um Opalão 6 cilindros sem freio, né, velho? Vou dirigir um Opalão 6 cilindros sem freio. Aí, mano, o bagulho é louco, né? Aí o bagulho é louco, né, bichão? Aí tem que ser mais esperto, né? Você tem que começar devagarzinho, com fusquinha, com o Ninho 97, 4 portas, 1.0. Aonde começa a ler Platão? É, do começo, pô. Você começa a ler Platão do começo. O texto escrito dele, ele tem a República, né? Ele tem um livro chamado A República. Começa a ler na República. Eu tenho uma edição antiga da República aqui, cara. Eu comecei a ler, mas o idioma tá muito antigo. Aqui, ó. Pratão, ó. Você começa por aqui, ó. Pratão, ó. Tá vendo? Livrão aqui das antigas, velho. Nem tem data de publicação isso aqui. Quinta edição. Você começa pelos mais antigos. Vamos lá. Quais são as 3 civilizações mais antigas do mundo? Cara, tá difícil dizer, hein, velho. Aí o Braddock me pegou legal agora. Vamos perguntar pro Google, cara, porque quais são as 3 civilizações mais antigas? Deixa eu ver. Do mundo. Babilônicos são datados do ano 1000. Os assírios vão ser antes deles. Antes dos assírios. Sumérios, egípcios. Que mais? Eu tô chutando aqui, tá? Eu tô chutando aqui. Tô chutando primeiro. E alguma coisa na África. Mesopotâmia, com os assírios, aí, ó. Mesopotâmia. O Egito Antigo e o Vale do Indo. Iraque, Egito, Paquistão e Índia, respectivamente, elas surgiram. É isso aí. Mesopotâmia, né, onde que fica o rio Tigre e Eufrates, onde os sumérios, acertei. Os egípcios, Egito Antigo. E a do Vale Indo, estendido ao Afeganistão e noroeste da Índia. A da Índia eu não saberia chutar. Mas são esses 3 povos aí. No meio da Mesopotâmia, civilização do Vale Indo e Egito Antigo. De 3 eu acertei 2. Não tô tão ruim assim. 3.000 anos. É que eu achei que poderia ser outras que eu desconheço. Bom, minha gente, 10h51, cara, 1h30 de live. Essa live aqui, para quem não sabe, vai estar disponível lá no meu canal Repositório, tá? Eu vou subir essa live lá. Tem coisa, acho que dessa live que eu não vou nem poder subir, porque pode ser que os caras achem ruim, então é isso. Então, um abraço e fui, meu povo. Quem quiser fazer um pix aí, meu telefone é esse aí que tá no comentário, hein?